Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em nome de Jesus. Hebreus capítulo 3, vamos ler hoje, versículo 1, 2, 3, 4 e 5 e 6, do 1 ao 6. Diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior honra do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Bem, depois que nós concluímos aqui os estudos do capítulo 1 e capítulo 2 de Hebreus, os irmãos já devem ter observado que a ênfase aqui do apóstolo nos dois primeiros capítulos é uma ênfase de comparação, sempre comparando o Filho de Deus, a palavra viva de Deus, no capítulo 1 e capítulo 2, com os anjos. Vamos perceberam isso? No capítulo 1, falando sobre os anjos, e ainda no capítulo 2, falando acerca dos anjos. Isso para demonstrar, sobretudo aos hebreus daquela época, que o Senhor, o Logos eterno, o Filho de Deus, ele é superior aos anjos. Ele não faz parte de uma mera categoria de seres criados, que de alguma maneira pode ser relativizada. Não. O apóstolo nos deixa claro que o Senhor é superior aos anjos. Por quê? Porque os anjos, de um lado, me refiro aqui ao capítulo 1 e 2, eles são meros ministros daqueles que hão de herdar a salvação. Eles são servos. Em um termo um pouco mais severo, diríamos que eles são escravos. Eles existem, ou melhor, a função desses anjos, eles existem em função dos que serão salvos. Então, se os irmãos imaginarem que aqueles que hão de herdar a vida eterna, pode verificar no capítulo 1, versículo 14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, os que hão de herdar a salvação são aqueles de que o apóstolo Paulo diz que estão sendo conduzidos à glória, os filhos de Deus sendo conduzidos à glória. Ou seja, existe uma economia divina
atenção para esse detalhe, em que Deus faz do seu Filho o cabeça de todas as coisas. E não somente o Filho é constituído o cabeça de uma nova criação, de um mundo que está por vir, sendo o Filho a substância e sendo o Filho a centralidade dessa nova criação, mas também o Senhor inclui muitas pessoas neste propósito para constituir o corpo do seu Filho, para constituir a noiva do seu Filho. Vamos falar isso abundantemente por ocasião da nossa conferência bíblica da semana que vem. Mas por todos os efeitos, quero que os irmãos entendam isso, que o Filho, que é o cabeça, a igreja enquanto o seu corpo, constitui em si o novo homem, o cerne da economia neotestamentária de Deus. Então, os eleitos de Deus, eles, embora sendo inferiores ao Filho, porque é o seu corpo e o Filho é o cabeça, mas os filhos são colocados numa categoria privilegiada, juntamente com o Filho. Imagine só você poder declarar que nós somos membros de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos parte de Cristo enquanto novo homem. Agora, os anjos, por sua vez, eles são meros lacaios, são meros súditos, eles são meros servos que cooperam nesta economia maravilhosa de Deus que nos inclui. Então, daí já dá para perceber que os anjos, embora tenham a sua importância para a qual foram designados, mas eles não podem, dentro da economia divina, ocuparem o lugar de centro, de principal, de princípio. Isso, infelizmente, tem ocorrido. Os irmãos sabem que a história do povo de Israel foi uma história marcada por anjos, por manifestação de anjos. Mesmo a história da igreja primitiva, no livro de Atos, vamos encontrar também a presença de anjos. Mas o problema não é a presença de anjos naquela economia honesta, na veterotestamentária ou neotestamentária. A questão é como que nós concebemos a imagem dos anjos. Então, nós vivemos num tempo, sobretudo, com um movimento pentecostal, um movimento mais voltado para os prodígios, para as manifestações, para os dons espirituais, para o miraculoso, para o fantástico. Ocorre que nós vivemos num tempo em que se valoriza os anjos numa proporção tão grande em que Cristo é descentralizado. Eu, particularmente, já estive em algumas reuniões de igreja, de irmãos, de servos de Deus, em que os irmãos passaram o culto todo, se não a noite toda, para falar de vigília, atrás de anjo. Anjo para cá, anjo para lá. E o anjo entrou, o anjo saiu, o anjo está com a bandeja, o anjo está com a espada, o anjo está com o rolo, o anjo está descendo. E é o anjo para cá, e anjo, de sorte que eles se tornaram, por muito tempo, o centro da adoração. O centro do momento, em que praticamente se presta culto aos anjos, se presta reverência a anjos. Mas nós vemos claramente a grandeza e a grandiosidade das Escrituras. Como que ela apresenta os anjos como sendo coisas positivas, coisas boas, e ao mesmo tempo ela própria, a Escritura, relativiza os anjos. E não, olha, os anjos, eles são menores do que o Filho, e eles são servos daqueles que hão de herdar a salvação. Essa relativização dos anjos visa colocar Cristo no centro único de todas as coisas. Ou seja, se a Escritura não relativizar todas as coisas, Cristo não pode ser visto como absoluto. Então Deus é absoluto, Deus é único, é exclusivo. Você não pode ver Deus como um mero elemento no meio de outros elementos religiosos. Deus é razão e causa, origem, fonte de todas as coisas. A única razão de ser de todas as coisas é Deus. Então, mesmo os anjos, sendo anjos, eles não participam dessa centralidade. Eles não ocupam. Então, no capítulo 1 e o capítulo 2, o apóstolo deixou claro a sobreexcelência do Filho de Deus em relação aos anjos.
Então, isso está superado nesses dois capítulos. Quem lê o capítulo 1 e o capítulo 2 de Hebreus não fica mais enganado e também não fica mais, como eu poderia colocar, iludido, seduzido pelos anjos, ainda que os honrem ou os honre naquilo que eles são, mas não lhes confere absolutamente nenhum status que eles não possuem, senão de meros enviados servos de Deus para o cumprimento dos propósitos para o qual o Senhor os designou. No capítulo 3, o apóstolo agora ele dá mais um passo. Ele vai mais adiante, agora falando acerca de Moisés. Porque Moisés, pensa numa figura extraordinária, era Moisés para o povo de Israel. Interessante que até hoje o é para os cristãos evangélicos, que o têm em alta estima. E eu digo que sim, que Moisés foi um homem privilegiado, um homem do seu tempo, um homem privilegiado, um servo de Deus, como o próprio apóstolo vai colocar aqui, que ele foi fiel, porque ele foi constituído na casa de Deus de então, naquela economia veterotestamentária, e como ministro do santuário terrestre, como ministro das sombras e figuras, ele atuou com fidelidade naquilo que lhe fora dado, enquanto ministro do Antigo Testamento, ministro da Antiga Aliança. Ele executou com precisão aquilo que ele deveria fazer. Entretanto, a despeito da grandeza de Moisés, ele não pode jamais ser comparado a Cristo, porque ele faz parte de uma categoria de servos que passam e que tiveram a sua importância, mas que não possui em si mesmo uma importância eterna. Eu acredito que nós temos que aprender isso ainda. Infelizmente, nós somos pessoas feitas de retalhos. Essa é a verdade. Seríamos como se fosse a boneca de pano lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que não seria feito o nosso corpo de retalhos, mas a nossa constituição social, filosófica, nossa constituição ideológica, religiosa, espiritual, mesmo política, é toda feita de retalhos. Infelizmente, o homem na sociedade, o homem na sua maioria, eles costumam ver as coisas apenas por partes. Quando você olha para a Escritura, se você for olhar a Bíblia por partes, ela vira uma verdadeira Babel, pensa numa confusão. Aí sabe o que acontece? Aí você passa a discutir tudo, menos o cerne da verdade. O cerne. Aí vão discutir se aquela cobra lá de Gênesis 3 era uma cobra mesmo, ou se era o diabo que se materializou numa cobra. Vão discutir se a cobra voava ou se ela tinha pernas. Aí vão discutir se a mulher deve ou não usar o véu, se ela pode ou não ser pastora, se os pés devem ser lavados ou não. Ou seja, vamos pegar qualquer discussão dentro da Escritura, a partir de um versículo ou dois, e vamos gastar a nossa vida em prol disso. E vai se perdendo com isso a verdade de Deus, vamos deixando de lado. Os irmãos, imaginem que o homem tem essa tendência de idealizar e de estabelecer as coisas que em si mesmas não têm importância real. Moisés teve uma importância? Teve. O problema é quando Moisés ele se perpetuou enquanto um fundamento na história do povo de Israel. Os irmãos, imaginem só que o grande conflito que foi instaurado quando Cristo veio ao mundo, na sua encarnação, o conflito com os líderes religiosos, era exatamente a questão: Moisés disse, e tu o que dizes? A ponto de Cristo, numa certa ocasião, em João capítulo 5, dizer: ora, vocês não podem ouvir a minha palavra, porque vocês são discípulos de Moisés. Então, de repente, criou-se uma dicotomia entre Cristo e Moisés. Mas não deveria criar nenhuma dicotomia, porque Moisés foi um servo de Deus, que serviu a Deus numa dispensação própria daquele tempo, antes de Cristo.
uma dispensação que já nasceu com data marcada de terminar, porque ele era ministro de uma economia que a Bíblia chama de que é a economia da antiga aliança. Então, o povo de Israel, por não compreender estas coisas, eles tornaram Moisés uma figura proeminente e fundamental, de sorte que eles já não viam mais Deus como sendo a principal figura. Eles já não viam mais a vontade de Deus enquanto aquilo que tinha sido revelado por meio de Moisés, por meio do tabernáculo, por meio das leis, por meio dos estatutos. Ou seja, chega um momento que se perde de vista o fio da verdade, a essência da verdade, perde-se o próprio Deus enquanto a verdade manifestada ou revelada, para ficar com as coisas em nome de Deus. Então os irmãos vão observar que por mais que você diga, que você explique a verdade, que você faça a distinção entre Bíblia, Escritura e Palavra de Deus, que você coloque com clareza de que a lei e os profetas profetizaram acerca daquele que haveria de vir, de sorte que a lei e os profetas foram apenas invólucros para trazer uma substância profética que haveria e que manifestou-se na pessoa de Jesus, como aquela pessoa que fez aquela comparação dizendo que o Antigo Testamento era como se fosse um ovo. Que maravilha, um ovo. Mas um dia esse ovo partiu-se e o pintinho saiu. A essência, a substância, a vida, que seria Cristo. E os judeus então deixaram o pintinho embora e ficaram com a casca. Com a mera casca, idolatrando aquilo como se fosse tudo. Então, o povo de Israel acabou por fim. Você pode falar tudo isso aqui, mas as pessoas continuarão fazendo aquelas perguntas, gastando horas e horas e horas para saber se são 7 chifres na cabeça da besta ou se são 8. E o pior é que as discussões às vezes nascem do nada. Não tem nem, às vezes, nenhum texto que dê a entender o contrário. É mera especulação, só para especular. Isso demonstra o quanto que os homens são inclinados ao nada. São inclinados a absolutizar aquilo que é relativo. E enquanto fizermos isso, nós estaremos perdendo o nosso tempo e o nosso alvo. Eu quero apresentar um versículo para os irmãos, para poder fundamentar o que eu estou dizendo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, diz exatamente isso que eu acabei de falar. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus, na fé. Observe que ele está dizendo aqui, olha, existem outras doutrinas que não promovem o serviço de Deus. A palavra serviço aí pode ser traduzida por ministério de Deus. Então, outras doutrinas não promovem o serviço de Deus, o ministério de Deus, a edificação de Deus. Assim como fábulas e genealogias ocupam as pessoas para que elas gastem o seu tempo com aquilo que não promove. Irmão, nós temos que pegar esse texto de Timóteo, quando o apóstolo diz, olha, existe algo que promove. Você fica pegando a Bíblia e fica discutindo as genealogias, é porque nesta genealogia de Crônicas nós não encontramos o nome do Frederico. E lá em Reis nós temos lá, e nós vamos encontrar o nome do Frederico. Aí vai tentar achar uma razão, um motivo, uma discussão que não leva a lugar algum. Perde-se de vista o fio condutor da verdade.
perde-se de vista a verdade, Cristo. Ficar discutindo genealogias, fábulas, coisas que não vão levar a nada. Mais ou menos como os judeus fizeram em Mateus 23, quando é dito que eles coavam o mosquito. Olha como eles eram preciosos nesse aspecto. Olha a importância que eles davam. Oh, volta. Ó. Passou um mosquito. Tira o mosquitinho, por gentileza. Aquele pequenininho. Tira dele. Eles eram precisos. Ficavam ali atentos a cada mosquitinho mas ao passo que eles estavam engolindo um camelo. E isso nós temos visto acontecer neste ministério. De volta à palavra. Como assim? Nós temos explicado para os irmãos a economia divina. Temos falado da importância da verdade enquanto essência que é Deus no coração, na alma. Qual que é o nosso alvo? Quem sabe? O nosso alvo. Cristo é o alvo. Perfeito. Mas qual que é o nosso alvo de maneira prática? O nosso alvo. Ao atingirmos este alvo, pronto. Nós teremos alcançado a razão da nossa esperança, do nosso chamamento. Qual que é o nosso alvo? Vocês não sabem? Quem lembra da mensagem de domingo? O amor. O vínculo da perfeição é o amor. Ou seja, a Bíblia diz que o cumprimento da lei é o amor. Deus é amor. Quando o homem chegar a expressar esse amor, ele terá alcançado. Porque o amor é a expressão de Deus. Pastor, onde está isso na Bíblia? Que o amor é o alvo, é o ponto mais alto da nossa busca. Aqui, ó. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Eu vou mostrar para os irmãos isso que eu estou dizendo. Capítulo 5, versículo 43. Aqui vai dizer qual é o nosso alvo. Onde nós chegaremos quando alcançarmos este alvo. 43 diz assim, olha. Eu sei que os irmãos já leram esse texto várias vezes, mas os irmãos agora devem lê-lo, levando em conta o alvo. Você pode chegar a qualquer lugar. Se não for neste alvo, você estará no inferno. 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Qual é que é o assunto até aqui? Devemos nós amar, mesmo os inimigos, para que nos tornemos filhos do Pai Celeste. Porque se eu sou filho do Pai Celeste, eu possuo a mesma natureza do Pai Celeste, o mesmo DNA do Pai Celeste, os mesmos atributos do Pai Celeste. E se o Pai Celeste, enquanto Deus, Ele dá o sol e a chuva a bons e maus, eu, enquanto seu filho, que tenho a mesma natureza, devo abençoar a bons e maus, e não somente meus amigos. Olha como encerra o assunto, versículo 45, melhor, 48. Portanto não é uma partícula de conclusão, conjunção conclusiva, sim ou não? O que se conclui? Portanto, sede vós perfeitos, como é o vosso Pai Celeste. Pastor, como é que eu posso ser perfeito como é o Pai Celeste? Amando. Quando você amar os seus inimigos, você se tornará plenamente filho do Pai Celeste, em natureza, de sorte que você terá alcançado o alvo. Perfeito, como perfeito é o Pai Celeste. Bem, se este é o alvo, se este é o principal, eu pergunto, eu disse, este ministério sofre
ainda um pouco da agonia dos judeus em relação às coisas da lei. Com o que você se preocupa de fato? Sim, de verdade mesmo, assim, lá no fundo, qual é ainda a sua preocupação? Você ainda está preocupado com o que o irmão veste? Com o que o irmão ouve? Isso ainda te preocupa? Fala a verdade. Isto ainda te incomoda? Isso é porque nós temos o homem natural ou mesmo o homem caído. Eu falo natural porque mesmo sendo nós homens espirituais, porque nascemos de novo, quando assim agimos, estamos no nosso homem natural, não regenerado e ainda caído. Nessa parte nossa ainda não regenerada, ainda caída, quando nós temos essa inclinação a nós tornarmos absoluto qualquer coisa e deixarmos de lado a essência. Isso é uma ação do maligno. O povo de Israel fez isso em relação a Moisés. Então, os irmãos imaginem só que aquela serpente de bronze que fora feita por Moisés, lá no deserto, no futuro se tornou um ídolo no meio do povo de Israel. Mas Deus não mandou fazer a serpente? Sim, para aquela ocasião, para aquele momento, para representar uma verdade eterna. Perderam a verdade eterna, aquela serpente perdeu a sua função momentânea, porque eles saíram do deserto, e agora a serpente de bronze se tornou um ídolo no meio do povo de Israel. Olha como as pessoas tornam essas coisas. Mas é de Deus, foi Deus que mandou fazer. Mas não presta mais, não serve mais. Deus usou a serpente de bronze para uma função específica, naquele momento. E o que dela se aproveita é o seu aspecto simbólico, que se vê na pessoa de Cristo, que como a serpente de bronze, ele foi erguido para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então imagine só, o poço de Jacó. Jacó um dia foi lá e cavou um poço. Por que Jacó cavou o poço? Quem sabe? Estava com sede, tem que ter um poço para tomar água, o jumento tem que beber água, a vaca, o boi, o saci, tem que beber água, não tem que beber água? Aí ele foi lá e cavou um poço. Cavou um poço para beber água. Só que aí as pessoas têm essa inclinação. Irmã Edna, você sabe quem cavou aquele poço? Quem? Jacó. Aí se foi Jacó, então é uma água abençoada. Jacó é um homem de Deus. Jacó é um dos 3 patriarcas. Os pais, Abraão, Isaac, Jacó. Olha que maravilha. Nós estamos aqui na raiz. Então, Jacó, coitado, morreu. E o povo começou a beber água daquele poço e dizer para todo mundo, olha, foi Jacó quem cavou, Jacó. 1500 anos depois, lá estava a mulher samaritana, falando para Jesus, quem és tu que me pedes água? Você não sabe que você é judeu e que eu sou samaritana? Jesus disse, mulher, se tu soubesses quem fala contigo, tu lhe pedirias água viva. Ele te daria e tu nunca mais precisaria tomar água deste poço. Aí ela pergunta, és tu melhor do que o nosso pai Jacó? Tens tu uma água melhor do que a que o nosso próprio pai Jacó cavou aqui nesse poço? Olha como que Jacó se tornou um fundamento e ganhou uma importância, uma dimensão na vida, na história de um povo. Essa é a inclinação que nós temos. Por isso que, inclusive, hoje em dia, os fundadores de igreja, eles costumam colocar o seu nome no ministério, né? Coloca lá ministério tal, aí fundado pelo Davi, não sei o quê, desde 1969. Você fala, puxa, essa igreja deve ser muito santa, muito boa, porque o Davi Miranda foi que fundou, e não somente, mas olha a data. Quanto mais velha, mais tradição. Quanto mais tradição, mais se valoriza. Mais se valoriza. O povo não quer saber da essência. Ele quer saber, tem tradição, tem história, tem os costumes,
tem os Moisés, os poços, os nomes, os anjos. O povo de Israel fizeram de Moisés a base da sua fé. Tanto é que o próprio Cristo, ele foi morto em nome de Moisés. Não que Moisés tenha tido participação nisso, mas aqueles que crucificaram a Cristo justificaram que Jesus não andava segundo os costumes mosaicos. Não cumpria a lei mosaica. Como se Cristo fosse um inimigo de Moisés. Então é essa ideia equivocada acerca do que é relativo, do que é absoluto, é que gerou a dicotomia Moisés e Cristo. O que não deveria gerar absolutamente, porque Moisés apenas profetizou acerca daquele que haveria de vir. Como João Batista profetizou, como os profetas profetizaram, na verdade todos os que vieram, mesmo os anjos que também falaram, todos eles profetizaram acerca daquele que é o Logos eterno, aquele que tem a primazia. Olha para os irmãos verem como que João, o evangelista, fala aqui, ou melhor, João Batista, né? Aqui no Evangelho de João, ele se refere a Cristo. Capítulo 1, versículo 15. João Batista dizendo assim, olha, João testemunha a respeito dele e exclama, : Olha a clareza de João Batista nesse aspecto. Este é o de quem eu disse, : O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Olha que interessante. O que vem depois de mim. Qual é a primeira ideia que nós temos aqui? Ora, se ele vem depois, ele é superior ou inferior? Se ele vem depois. Quem vem antes não é superior? Então João Batista diz, o que vem depois de mim tem contudo. Ou seja, embora ele venha depois, ele tem a primazia. Ah, mas como é que ele tem a primazia se ele vem depois? É porque você não sabe que embora ele venha depois, ele já existia antes de mim. Ou seja, aquele que é, o eterno. Ele se manifestou no tempo depois de João Batista, mas na sua essência divina, ele é o eu sou. Ele é o Logos eterno, o Criador de todas as coisas. Então, quando o apóstolo, aqui em Hebreus capítulo 3, voltemos para Hebreus, ele coloca assim, por isso, santos irmãos, versículo 1, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele quer dizer, olhe a sua grandeza. Primeiramente você viu isso em relação aos anjos. Agora contemple a grandeza do nosso apóstolo, do nosso sumo sacerdote, em relação a um outro. Não a anjos agora. Agora em relação a Moisés. Neste momento, o apóstolo vai fragilizar Moisés, a despeito das suas honras. Tá? Ele vai relativizar Moisés. Ele vai relativizar o serviço de Moisés, a aliança na qual Moisés estava, o santuário no qual Moisés ministrava. Ele vai dizer assim no versículo 2, o qual, Jesus, né, é fiel. O qual é fiel àquele que o constituiu. É fiel ao Pai. Está dizendo, considerai a Jesus, o nosso apóstolo e sumo sacerdote. Jesus é fiel ao Pai, é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Moisés também foi fiel. Jesus, agora fiel ao Pai. Aí vai colocar Moisés e Cristo lado a lado, ambos como ministros em uma casa, cada um na sua própria casa. Moisés na casa de Israel, o Antigo Testamento, Jesus na sua casa, no Novo Testamento. Ambos ministros, ambos estabelecidos ou constituídos por Deus, ambos fiéis a Deus. É aqui que nós temos que ver a diferença. Moisés, constituído por Deus. O Filho, na economia divina, constituído por Deus. Moisés, constituído na casa de Deus do Antigo Testamento.
O Filho constituído por Deus na casa de Deus do Novo Testamento. Moisés, fiel a Deus, fiel àquele que o constituiu. Jesus, fiel ao Pai que o constituiu. Até agora está tudo num plano só. Um plano de igualdade, ambos ministros, cada um na sua casa, cada um na sua dispensação, ambos fiéis. Mas o texto continua dizendo, versículo, vamos ler do 3 em diante. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então veja que Cristo não pode ser comparado no mesmo nível de glória que Moisés. Alguém pergunta, por qual motivo? O que torna Cristo superior? E aqui o apóstolo está tratando dos aspectos da economia de Deus veterotestamentária, economia de Deus neotestamentária. Pastor, o que é economia vetero e neotestamentária? Bem, economia quer dizer a obra de Deus. O que Deus fez e como Ele fez, como Ele trabalhou no Antigo Testamento. Economia é a execução de um plano. Devemos nós nos lembrar que quando Deus estabeleceu lá no Antigo Testamento uma casa, Ele estabeleceu a casa de Israel, tendo como centro a casa de Deus, que era então o santuário que Moisés erigiu no deserto. Moisés foi quem erigiu o tabernáculo. Os irmãos podem ler depois, em Êxodo capítulo 25, quando Deus ordena a construção do tabernáculo, e depois em Êxodo capítulo 40, quando então o tabernáculo já está totalmente erigido no deserto. Então, o tabernáculo, ele tem uma construção muito bonita. Se nós olharmos do ponto de vista de cada elemento, de cada utensílio, havia o átrio, um lugar descoberto, banhado pelo sol, onde o povo podia ficar. Tinha lá um altar de holocausto. Bem na entrada, tinha um altar de holocausto, onde ali o animal era imolado, era morto. Um pouquinho mais à frente tinha uma bacia de bronze, onde o sacerdote lavava as mãos e os pés antes de entrar no santo lugar. Aí então, acabando aqui o átrio, o pátio, tinha uma cortina que dava acesso a um lugar chamado o santo lugar. Neste lugar, somente os sacerdotes podiam entrar. O povo comum não podia. Então, os sacerdotes diariamente entravam no santo lugar, onde se encontravam à direita de quem entrava. Havia uma mesa com 12 pães, chamados pães da proposição. À esquerda ficava um candelabro aceso, que nunca se apagava. E de frente ao próximo véu, que separava do próximo lugar, havia um altar de ouro, um altar de incenso, que constantemente ficava queimando incenso. Aquela fumaça subia e entrava para o outro departamento, o terceiro espaço, chamado o Santo dos Santos, em que somente o sumo sacerdote poderia entrar. Não a qualquer hora, ou qualquer dia, mas somente uma vez por ano, no dia da expiação. Porque lá dentro havia uma arca, a arca da aliança, com os 2 querubins. Dentro da arca havia as 2 tábuas da lei, havia uma urna de ouro contendo o maná, e havia também a vara de Arão, o cajado de Arão que floresceu, e uma tampa que cobria essa arca chamada o propiciatório, nas extremidades do qual saíam 2 querubins, olhando para dentro da arca. Diz que neste ambiente aqui, o Santo dos Santos, estava a glória de Deus. Estava a presença de Deus manifestada. A presença manifestada. Então, não era qualquer um que podia entrar ali dentro. E Moisés, portanto, foi quem construiu esse tabernáculo, foi quem ungiu os sacerdotes, ungiu o sumo sacerdote. Foi ele quem ensinou todas as cerimônias que ocorriam naquele tabernáculo. Moisés era o ministro
daquele tabernáculo. Era o principal, mesmo além dos sumos sacerdotes, que tinham o privilégio de somente eles entrarem no Santo dos Santos. Inclusive, há referências bíblicas no Antigo Testamento que trazem a ideia de que Moisés conversava com Deus dentro do Santo dos Santos, entre os querubins, e isso a qualquer momento. O que o fazia, então, ter acesso direto, o que os sumos sacerdotes não possuíam. Bem, de todo modo, o que eu quero enfatizar aqui é que Moisés prestava um serviço a Deus nesta casa, neste tabernáculo, que se estabeleceu posteriormente em Siló, e depois, ao chegar em Jerusalém, foi substituído pelo templo fixo de Jerusalém. Bem, Moisés, nessa execução, porque enquanto ministro dessa casa, ele era ministro da Aliança do Sinai. A Aliança do Sinai, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, né, diz que a Aliança do Sinai era uma aliança, era um ministério da morte e da condenação. Então, em que sentido Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como diz em Hebreus capítulo 3? Ora, enquanto aquele que com fidelidade apresentou ao povo a lei de Deus, com as suas imprecações, de modo a estabelecer o regime da lei baseado no medo, na coercitividade, na ameaça e também na promessa de que se eles obedecessem, eles viveriam. Então ele cumpriu cabalmente, com fidelidade, a proposta do seu ministério, que era o ministério da morte e da condenação. Ele levou bem a cabo isso. Ou seja, a fidelidade de Moisés não estava exatamente em revelar verdadeiramente a Deus como ele é. É onde muitos aqui se enganam. Se Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, então o que ele fala acerca de Deus, então é 100% verdadeiro. Calma, ele foi fiel na casa de Deus do Antigo Testamento, que era baseado em sombras e figuras que representavam uma verdade ainda não revelada, uma verdade ainda desconhecida, uma vez que ninguém jamais viu a Deus e ninguém subiu aos céus para falar acerca do Deus verdadeiro. E além do mais, ele desempenhava, enquanto ministro da Aliança do Sinai, o ministério da morte e da condenação. E isso, na verdade, era uma maneira que Deus se utilizou para revelar a condição humana. A lei era um retrato fiel do homem. Quando diz que a lei foi dada para mostrar quão maligno é o pecado. Então a lei, ela não somente apontava positivamente para Cristo, como manifestava o que havia dentro do homem, revelava este pecado dentro do homem. Então, enquanto Moisés foi este ministro, num templo passageiro, num templo em que não tinha nenhuma realidade, a despeito de ele ter sido fiel, o fato é que Jesus, o Filho de Deus, ele agora é ministro nesta casa do Novo Testamento. Ele é ministro da graça. Lembram de João capítulo 1, versículo 17? A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E agora, então, essa graça e essa verdade são as bases de um novo ministério, de um novo testamento. Existe agora uma nova casa, que não é a casa do Antigo Testamento. Existe agora um novo ministro, que não é Moisés. E existe agora uma nova base, que não é a lei. A base é a graça, o ministro é Cristo, e a casa? E a casa? Capítulo 3, versículo 6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós. Calma que eu vou continuar a ler, tá, amados? Eu não vou engolir o restante do versículo, não, que eu não estou fugindo do texto, não. Tenha paciência. Nós temos que ir por etapas. A qual casa somos nós. Então aqui, neste ponto, nós já temos aqui já uma grande diferença.
A casa sobre a qual o Filho é ministro com fidelidade é uma casa viva, orgânica, feita de pessoas. É a realidade daquela casa do Antigo Testamento que apenas representava. E novamente nós tocamos no ponto fundamental. Eu quero estabelecer algumas coisas que já ditas e outras que talvez nós vamos colocar em maior evidência. Os irmãos sabem que o templo do Antigo Testamento, que foi um projeto mostrado para Moisés, que foi feito imediatamente uma tenda, um tabernáculo, que depois, quando chegou em Jerusalém, se tornou o templo de Salomão. Aquele templo, aquele santuário, ele era apenas uma sombra, uma figura, um símbolo de uma verdadeira casa. Tanto é que os seus irmãos olharem lá para Êxodo capítulo 25, quando Deus ordena construir o tabernáculo, diz assim, que Deus ordenou que se construísse o tabernáculo, aí ele diz, para que eu possa habitar no meio do povo, no meio dos homens. Quando chega em Apocalipse capítulo 21, quando diz, e vi a nova Jerusalém que descia do céu, ataviada como noiva e como esposa, e ouvir uma voz que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Veja que assim como tinha uma tenda, um tabernáculo, que é a casa, a habitação de Deus entre os homens, aqui em Apocalipse também diz de uma nova Jerusalém, que é o tabernáculo de Deus entre os homens. Então aquele tabernáculo do Antigo Testamento, do deserto, representava em termos espirituais o verdadeiro tabernáculo de Deus, que é chamado no Apocalipse de Nova Jerusalém. Só que entre um tabernáculo e o outro, a sombra e a plenitude de sua realidade, nós vamos encontrar abundantemente tanto Jesus, como os apóstolos, como o próprio Estevão, declarando alto e bom som que este tabernáculo, o tabernáculo do Antigo Testamento, que simbolizava a realidade que é a Nova Jerusalém, tanto um quanto o outro, na verdade, nem é tenda e nem é cidade, são pessoas. Veja que aqui nesse capítulo 3 de Hebreus, o apóstolo diz que a casa, esse templo de Deus no qual Cristo é ministro, somos nós, somos pessoas. Se os irmãos pegarem textos como 1 Coríntios, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, quando Paulo diz, para que se eu tardar, vocês saibam exatamente como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Então veja que a casa de Deus, no Novo Testamento, não é mais um templo, nem um santuário, nem um tabernáculo feito por mãos humanas. Inclusive Estevão, ele foi morto exatamente por esse motivo. Qual o motivo? Porque ele entrou, certo dia, onde estavam ali os líderes do Sinédrio, e ele então foi pregando, começando desde Abraão, apresentando, até chegar em Salomão, quando diz, e Salomão então construiu aquele templo, construiu aquela casa. Entretanto, quero trazer-lhes a boa nova. Ele todo empolgado, achando que ia trazer uma notícia muito boa para o povo, que a despeito desse templo de Salomão ser tão belo, tão maravilhoso, agora restaurado por Herodes, mas Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. A grande transição, o grande rio a ser cruzado do Antigo para o Novo Testamento, que são os rios que separam as figuras da realidade, esta é uma das principais questões. É que agora o homem, ele se encontra nessa nova dispensação com uma mente iluminada e esclarecida de que Deus não está preocupado com a construção de templos. Existe um templo que o próprio Deus criou, que somos nós, os homens são templos. E isso foi perdido. E enquanto os homens não atentam para o fato de que nós somos templos, nós estaremos em busca dos templos, valorizando os templos. Por que tem gente que sai daqui para ir lá no Brás,
paga passagem, pega ônibus, fica devendo, parcela no cartão de crédito, ainda paga para entrar lá. Fora a oferta que ele tem que deixar, a arca que ele vai ter que ser abençoado por ela. Por quê? Porque ele está em busca de templos. Porque não descobriu que existe um verdadeiro templo. Uma verdadeira casa. Por isso que se despreza tanto o ser para valorizar as coisas. O que tem de igreja evangélica em pleno século XXI, em ano 2016, e o pessoal entra com a arca de papelão, toda coberta de papel laminado amarelo, e aí eles vão entrando, e o povo atrás querendo tocar naquela arca. Por qual motivo? Porque não entenderam, não sabem. E o pior, quando ouvem a realidade da verdade, vixe, a princípio eu acho interessante e bonito, mas depois fica uma coisa tão vazia, porque bom mesmo é a arca, são as luzes, são os pastores lá da Paraíba, os paraibanos, os piauenses, tudo vestido de sumo sacerdote com aquelas roupas. Está todo mundo vendo que ele não é israelita, ele não é hebreu. Você é do Piauí, varão. Mas ele quer dizer que ele é sumo sacerdote. Aquela barba, o quipá, o turbante. E o povo gosta, mesmo sabendo que é do Piauí. Nada contra o Piauí. É só para contrastar. Para saber, você não é hebreu. Você não é israelita. Você não é judeu. Você não é levita. Você não é sumo sacerdote daquela ordem. Agora, na casa de Deus, a qual somos nós, o piauense, o paraibano, o brasiliense, o candango, todos são sacerdotes na casa de Deus. Aí não tem mais essa coisa de você ficar atrás de um homem, de uma coisa, de uma arca, não. Porque se entende que essa grande transição do Antigo para o Novo Testamento estabelece uma era de realidades, em que não há mais os símbolos. Ah, mas pastor, mas de vez em quando eu vejo um símbolozinho aqui no Novo Testamento. Lógico que ainda vai encontrar um óleozinho aqui, ainda vai encontrar um negocinho ali. Por que ainda vai encontrar? Porque a Bíblia, o Novo Testamento, enquanto a Bíblia da igreja, ela ainda passou por homens em fase de transição. É isso que a gente não consegue entender. Que a gente quer uma coisa que caia do céu. Infelizmente, a Escritura, que é o registro da história da igreja, a história do povo, o Novo Testamento, fala de pessoas que estavam numa tribulação só no seu entendimento. Porque esse Novo Testamento foi escrito ainda dentro dos primeiros 100 anos da era cristã. Faltava compreensão de muitas coisas. Para os irmãos terem uma ideia, o que ficou decidido em Atos capítulo 15, Paulo corrigiu nas suas epístolas. Basta que você leia lá. Uma das coisas que eles resolveram no concílio de Jerusalém, Atos 15, foi que não podia comer comida sacrificada a ídolos. Não diz isso lá, não. Aí Paulo vai dizer o que lá em 1 Coríntios? Gente, para de bobagem. O ídolo não é nada. Ídolo é um boneco. Agora, é lógico que quando eles estabelecem, os idólatras, a mesa, ou seja, você está dentro de uma cerimônia ritualística, ali são demônios. Mas o ídolo em si mesmo é de barro. Não tem nenhum valor. Aí os demônios também não tem valor nenhum, ele fala. A carne é de Deus. Então, nós não queremos que vocês participem da mesa, ou seja, das cerimônias, dos ritos diabólicos que envolve fé, envolve o coração, espírito humano. Mas, Paulo, e com respeito à comida, porque eu fui na casa do fulano e eu sei que aquela carne de lá veio lá do sacrifício. Lá é a mesa dos demônios? Não, é a mesa da casa do irmão, do fulano, parente, às vezes, amigo. Eu sei que veio de lá, mas é o almoço que está sendo servido na mesa. Ora a Deus, que pela oração é santificado, porque o boi foi feito por Deus, é de Deus. Demônio não faz nada. Porém, se tiver alguém, um irmão fraco na fé, tenro, tadinho, começando a caminhar, as perninhas frágeis na fé, e você perceber que ele se escandaliza, porque ele sabe que aquela carne veio de lá,
e ele não tem condições ainda de crescimento, de entender isso, então, por amor a ele, você não come. Não é pela sua própria consciência, não. E nem por Deus, não. É por ele, tadinho. Você faz esse esforço, porque o amor não destrói ninguém, edifica. Por amor a esse irmãozinho, você não come. Tudo bem. Não porque por nada. Mas a balinha de Cosme e Damião, então traga aqui, nós vamos orar e vamos comer essa balinha. Balinha é balinha. Agora, você não vai para o centro de macumba ficar lá na mesa dos demônios consagrando aquelas balinhas, porque aí o problema não é a balinha, é a mesa, é o ritual, né? Que são os demônios, é o culto aos demônios. Então, isso é muito claro. Bem, de todo modo, né? Vamos avançar. Nós temos que entender, então, que nessa transição de lá para cá, nós agora temos uma casa viva, uma casa em realidade, que somos nós, e que precisamos então agora, mais do que nunca, nos desprender de tudo aquilo que é meramente simbólico e meramente material, para vivermos uma experiência espiritual. Então, nesse caso, nós temos aqui, o templo do Antigo Testamento apenas representava o templo verdadeiro, o templo real, somos nós. E aqui já dá uma importância tremenda ao ministério de Cristo, que torna o ministério de Cristo, já que é um ministério em realidade, superior ao ministério de Moisés. Mas tem um outro aspecto que eu queria evidenciar também, é o fato de sermos nós o templo de Deus. E aí é que, às vezes, nós falhamos no entendimento. Ou, pelo menos, ignoramos isso. Porque o que era o santuário em si mesmo? Se os irmãos pegarem a palavra tabernáculo, lá no Antigo Testamento, a raiz da palavra é tenda. Tenda. Quer dizer, é uma palavra que tem uma raiz que vai gerar a palavra Shekinah. Inclusive, deve ter uma pessoa que me procurou uma vez, falou, pastor, engraçado, eu vi na internet sobre esse tal de Shekinah, que é a glória de Deus, e eu, na Bíblia, eu não vi, não tem Shekinah na minha Bíblia. E aí o povo da internet está dizendo que é uma deusa pagã, tal e tal. Eu falei, eles têm razão. Ele tem razão de não ter a palavra Shekinah na Bíblia, na sua, e tem razão de ser também um nome dado a uma deusa pagã. Isso é um fato. Agora, há duas coisas que eles não sabem. Primeiro, que a palavra Shekinah está na sua Bíblia sim, mas como a sua Bíblia é em português, você não vai encontrar. Mas se você pegar a palavra tabernáculo, você vai ver que a palavra Shekinah é a raiz da palavra tabernáculo, no grego. É a raiz da palavra tabernáculo. Agora, quando você lê tabernáculo, portanto, em português, você está lendo Shekinah. Olha, mas por que tem uma tal de deusa chamada Shekinah? Aí quando você vai lá para os mitos, lá para o paganismo, você vai observar que eles tinham um entendimento, que eu chamo de um conhecimento comum acerca de Deus, e que se encontra em várias vertentes, seja no judaísmo, no cristianismo, em várias religiões pagãs, assim como a Páscoa não é uma exclusividade do povo de Israel. A Páscoa, na verdade, enquanto Páscoa, já existe antes dos hebreus. Então, se alguém pegou alguma coisa, são os hebreus que tomaram de lá. Os pagãos não levaram para lá. Ah, mas por que então tem lá no paganismo e tem aqui também? Tem Páscoa lá, tem Páscoa aqui. Tem Shekinah lá, tem Shekinah aqui. É porque existem alguns pontos da verdade que são universais. E isso prova que a verdade é universal. Isso prova que Deus, enquanto a verdade, não é exclusividade de um segmento. Então existem pontos comuns que nós podemos chamar de pontos de interseção. Por exemplo, o judaísmo está indo nessa direção aqui, ó, para frente. Aí vem uma religião pagã no sentido oposto, ou seja, são linhas contrárias de entendimento. Porém, quando elas passam uma pela outra, não formam um ponto de interseção entre as duas linhas ou não? Esse ponto de interseção não é um ponto comum ou não é? Esse ponto comum pertence a essa linha que segue adiante e a outra que cruzou paralelamente à outra. Esse ponto comum é uma verdade comum que está numa e noutra linha.
Shekinah, portanto, no paganismo, nos mitos, irmãos poderão estudar isso em casa se quiserem, fala da ideia que os antigos tinham de Deus habitar o homem. Quando Deus habita o humano, quando o divino habita o humano, esse encontro da glória divina no corpo humano é uma Shekinah, é a glória presente numa tenda, numa casa. Inclusive a palavra tabernáculo. E isso é uma verdade divina a despeito de onde esteja. Tem pessoas que falam assim, eu não vou falar isso não, porque quem prega assim são as testemunhas de Jeová. Então, veja, a pessoa não está atentando para a verdade. Ela quer saber se ela não compartilha de uma ideia que, embora seja verdade, mas tenha sido dita por uma pessoa de outra religião. Ela tem medo de confessar uma verdade, porque quem diz isso são os adventistas. Não, mas se eu falar assim, se eu pregar sobre a disciplina, por exemplo, nas trevas exteriores, vai parecer católico. Veja que a guerra aqui não é pela verdade, é pelo título. Não, eu não posso parecer com católico. Eu não posso parecer com testemunho de Jeová. Eu tenho que ter uma pregação única, como se porventura nenhum dessas pessoas tivesse a capacidade de conceber nenhum aspecto da verdade. Olha como somos facciosos. Então nós não temos que nos preocupar quem disse. Temos que saber, é a verdade revelada por Deus na sua palavra? Se é, pode ser quem diga, quem quiser dizer. E é até bom que muitas pessoas digam a mesma verdade. Quanto mais, melhor, não é, pessoal? Porque a verdade, quanto mais pessoas falando, melhor. Aí, no caso, então, os antigos tinham essa ideia de a divindade, quando habitava o humano, ali eles chamavam Shekinah. É a glória de Deus presente no homem. A Shekinah não é a glória de Deus. E não é o homem com o tabernáculo. Shekinah é o fenômeno que ocorre na presença do divino no homem. Assim falavam os antigos. Quando Deus falou com o povo de Israel, falou, faça um tabernáculo, para que eu possa habitar esse tabernáculo. Eu quero estar dentro desse tabernáculo, habitando esse tabernáculo. Agora que nós sabemos que o tabernáculo somos nós, então isso traz uma grande verdade. Qual a grande verdade? O homem foi criado para ser a habitação de Deus. Você é a habitação de Deus. Esse é um ponto fundamental. Quando isso nos ganha, agora você está preocupado com aquilo que é orgânico. Está preocupado com esse templo que somos nós, que não se reduz ao corpo. Pelo contrário, esse santuário, ele de fato se encontra no seu espírito humano e no seu coração. E como o espírito humano e o coração estão neste corpo, este corpo acaba se tornando o santuário de Deus. Mas não a priori, por consequência. Mas as pessoas não entendem. E quando entendem um pouquinho só, falam, não. Então você, quando for tomar banho, você tem que tomar banho de roupa. Porque você é o santuário de Deus. Já ouviu falar de pessoa que toma banho de roupa? Tem. Que vai dormir nesse calorão. Sangue de Jesus tem poder. E aí dorme de calça social. Camisa social abotoada aqui. Fecha tudo aqui e vai dormir debaixo das cobertas. Pensa num sofrimento dessa criatura. Quando ele vai fazer o 2, tem que ser rapidinho. Porque se Jesus voltar e ele estiver naquela situação, como é que ele sobe? Todo cagado. Como é que sobe cagado? Não tem condições de subir cagado? Não, é a pessoa que tem esse entendimento. Bem, mas, então, vamos voltar aqui ao ponto. Nós precisamos de começar a compreender as verdades de Deus em realidade. O livro que nós vamos lançar na conferência, o título dele é A Dracma Perdida. É um nome meio metafórico, os irmãos vão descobrir por que o nome do livro é esse no penúltimo parágrafo do livro. Você não lê, não chega lá, você nunca vai saber por que o nome é A Dracma Perdida, a não ser que alguém diga, ou que eu diga, que eu sou meio bocudo, eu acabo falando, né? Enfim. Mas o tema do livro, ou seja, o assunto tratado, é a realidade da redenção. Nós estamos vivendo num tempo em que nós estamos trazendo à tona a questão das realidades da verdade de Deus. Por exemplo, dizer que Cristo morreu na cruz do Calvário, isso é uma verdade bíblica.
Sim ou não? Agora, qual é a realidade desta verdade? Ou seja, eu quero compreender a essência disso. Será que foi o sangue que caiu da cabeça de Jesus que me salva? Será aquele líquido vermelho que salva? O que significa o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado? Será que eu tenho que ter essa gota de sangue num vidrinho para poder passar em algum lugar para purificar meu pecado? Se o sangue de Cristo purifica, o que a Bíblia quer dizer com o sangue purifica? Ora, se o sangue purifica, cadê o sangue dele? Não, irmão, é espiritual. Sim, então qual o sentido disso? Então, essas realidades espirituais da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da segunda vinda de Cristo, nos esclarecem muitas coisas que até então nós não podíamos compreender devidamente. Por quê? Porque embora estejamos no Novo Testamento, ainda nós olhamos para as verdades divinas com o mesmo olhar de Moisés e seus seguidores, materialmente falando. Materialmente falando. Por exemplo, você fala assim sobre regeneração. Ah, eu nasci de novo. Ah, nasceu de novo, que bom. Você nasceu de novo? Quando foi que você nasceu de novo? Não, no dia tal, do mês tal, eu me lembro que eu criei no Evangelho, aí eu nasci de novo. Mas o que aconteceu com você que você nasceu de novo? O que houve? Qual foi o fenômeno que ocorreu? Não, o Espírito Santo veio, como se porventura o Espírito Santo tivesse que se mover. Porque a ideia de movimento não é a ideia de tempo e espaço? Ou não? De movimento não é tempo e espaço ou não é? Deus é Espírito. O Espírito Santo é Deus. Ele é onipresente. Ele enche todas as coisas. Ele transcende todas as coisas. Ele é imanente a todas as coisas. Como é que ele veio? Os irmãos percebem que logo nós caímos num conflito. Então ele não veio habitar em mim, não. A Bíblia fala que aquele que ama a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Mas é lógico que a Bíblia vai dizer sempre assim, porque a linguagem da Bíblia é sempre uma linguagem antropomórfica, é sempre uma linguagem humana. Porque o homem está preso a esse conceito, a esses paradigmas de tempo, de espaço, relatividade. Isso é do homem, não é de Deus. Quando diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, eu pergunto, é possível que algo seja o mesmo ontem, hoje e eternamente? É possível? Sem sofrer mudança? É possível? É possível que algo seja sempre o mesmo, sem sofrer nenhuma alteração? É possível desde que ele não esteja dentro das categorias de tempo e espaço. Por isso que João, ou melhor, Pedro vai dizer que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Mas não retarda, já tem 2000 anos, ele falou que em breve voltarei, em breve. E vai 2000 anos e é breve. E se não fosse breve, José, como é que seria? Aí Pedro vai explicar, porque para você, varão, um dia tem 24 horas. E 1000 anos, você nem sabe quantas horas tem. 1000 anos são 1000 anos. Mas para Deus, um dia é como 1000 anos. Não é um dia é 1000 anos. Não. Um dia é como. E 1000 anos é como um dia. Ou seja, Deus está fora do tempo e do espaço. E nós só conseguimos ver as coisas dentro dessas categorias da física. Ou não é assim? Então a linguagem da Bíblia vem numa linguagem humana. Mas quando se fala de Deus, você tem que entender que as coisas divinas, elas estão acima dessas concepções. Por isso que quando você lê Gênesis lá, talvez você não entenda que Deus olhou, o pai, o filho, vem cá, chama o Espírito Santo também. Aí lá vem eles correndo. Pois não? Pois é, vem cá, corre para você ver. Olha lá o que está acontecendo lá embaixo. Aí Deus viu que eles estavam construindo a torre. Deus viu. A ideia de que ele não tinha visto até então. Aí os três falaram, então desçamos lá e vamos ver qual é a intenção deles. Dois problemas. Desçamos lá, como se lá ele não estivesse. E vejamos qual é o intento do homem, como se ele não conhecesse o coração do homem.
São maneiras de falar acerca de Deus que colocam em dúvida ou em xeque os atributos essenciais da divindade: onipresença, onipotência, onipresença, não é? Então nós precisamos vencer isso. Nós estamos no tempo da realidade. Esse período, essa transição Antigo e Novo Testamento, nós temos que nos despertar para as verdades eternas. Deus é Espírito. Se você conseguir vencer essas coisas, aí você vai conseguir ascender tantos degraus na sua vida espiritual. Vai parar de se preocupar com as coisas. Outro dia me falou assim: pastor, eu gosto tanto de tomar um cafezinho. O culto aqui começa às 9 horas, vai até meio-dia. Posso dar uma garrafinha de café para eu ficar tomando um cafezinho aqui? Eu falei: mas gente, só não vou pegar um pouquinho também, que eu estou pregando, mas eu queria também um pouquinho. Tomar um cafezinho. Mas na hora do culto, gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Aí o irmão tem problema de tireoide, problema não sei de quê. Eu vou ter que comer um biscoitinho na hora do culto. Eu posso? Irmão, pelo amor de Deus, come seu biscoito. Não, é porque me ensinaram que é falta de reverência. Não percebe como que Deus é colocado numa categoria muito humana, muito mesquinha, muito pequena, do tamanho do homem? Pastor, então amanhã eu vou vir sem camisa para cá, vou trazer uma garrafa de cachaça. Aí logo a pessoa, ao invés de ela compreender a normalidade da vida humana diante do divino, agora ele quer avacalhar. Para provar o que com isso? E se você vier também, não vai dar nada. Você vai sentar aí, o povo vai ver a sua ignorância e você vai ficar aí, sem camisa, com sua garrafa de pinga. Ninguém vai te colocar para fora. Só não pode perturbar, porque se perturbar, aí eu não vou permitir que você vai ficar perturbando aqui, não. Ou fala eu, ou fala você. Ou fala o pregador que está aqui, ou você. Agora, se você ficar sentadinho aí, pode dormir, não tem problema nenhum. Irmãos, entenderam? Mas eu quero trazer o seguinte, é que o povo de Israel, como todos os homens, né, mas nós estamos tratando aqui de Moisés, estabelece essas coisas como sendo os fundamentos, as verdades, os princípios, as coisas. E Deus fica de fora. No Novo Testamento, nós estamos na casa que somos nós. Semana que vem eu vou tratar dessa casa mais especificamente. Semana que vem, não, na outra semana, né, depois da conferência. Vamos tratar dessas questões, mas o problema é que ainda assim, mesmo explicando a era da realidade, que Deus é Espírito, nós ainda não conseguimos nos desprender dessas coisas. Ainda estamos apegados a algumas coisas formais, materiais, e com isso nós deixamos de crescer, porque nós estamos sempre em busca de uma boa formalidade de vida, de reunião, de comportamentos, de coisas, e perdemos com isso a essência. Mas isso aí é uma herança que nós recebemos do judaísmo, que veio para o catolicismo, que veio para o protestantismo, que chegou no pentecostalismo e neopentecostalismo, e até hoje está nos incomodando. É todo esse puritanismo e esses métodos que nos foram legados e que nós urgentemente precisamos nos desvencilhar. Do contrário, não tocaremos a essência. Tá bom?